Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, semana passada eu não consegui estar com vocês porque eu fiz uma cirurgia no olho. Ai, vou ficar de óculos, tá ardendo um pouco ainda. Tá lacrimejando às vezes, mas tá tudo bem. Nossa, eu tô com dificuldade aqui com óculos. Com óculos tá ruim, sem óculos tá ruim também. Então vai ruim mesmo. Então, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre a conclusão. A gente trabalhou muito, muito, muito. A gente falou muito, muito, muito sobre tese, introdução, argumentação. A gente tá sempre trabalhando por meio dos temas, né? Que a argumentação ela é uma coisa que ela exige mais ideias, fatos e tudo mais. E a gente tá sempre corrigindo redação pra ver essas coisas. E a conclusão, né? Que eu sempre falei, calma, gente. Não se sintam tão afobados com a conclusão que a gente ainda vai trabalhar. Então, chegou o momento de trabalhar. A gente vai começar a ver um pouquinho mais da estrutura da conclusão. Então, bora lá. Conclusão, ela é o último parágrafo da redação, né, gente? E ela é a parte final, então, assim como toda a parte do texto, ela tem que estar conectada com a tese. Ela tem que estar relacionada com a tese. Por isso que eu apertei muito a tecla da tese. Eu falei, gente, tese, 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 tese. Por quê? Porque a tese, ela é o corpo, né? Ela é o corpo da redação. Então, a conclusão também está relacionada com a tese. É apenas um adendo, rapidinho. Isso daqui eu tenho esse material, tá? Que eu escrevi pra vocês, explicando a conclusão, analisando uma conclusão. Também vou disponibilizar lá no Drive, pra quem quiser dar uma lida depois, tá? Então, até hoje à noite, já vai estar tudo lá no Drive pra vocês. Então, voltando lá. Tá, então, primeira coisa da conclusão, ela tá relacionada com a tese. Então, na tese, os argumentos vão ser apresentados, o que vai ser trabalhado. Na argumentação, eles vão ser exemplificados e vão ser trabalhados. E na conclusão, eles vão ser apenas retomados. Vou colocar em verde aqui, Eles vão ser retomados. Mas como assim, Isabela, eles vão ser retomados? Na conclusão, a gente não vai trazer, gente, ideia nova. A gente não vai trazer fato novo, exemplo novo, nada novo. A gente vai apenas sintetizar todas as ideias que já foram trabalhadas no texto, relacionando, né, uma com a outra, falando o porquê que tem uma ligação, os argumentos trazidos ali dentro e tudo mais, o porquê que é importante trazer esses argumentos, porquê que é importante pensar sobre isso e tudo mais. Então, a gente vai apenas retomar o que já foi feito nos outros parágrafos. O que eu recomendo muito? Fazer um resuminho de tudo. É como se fosse um breve resuminho conclusivo com todas as partes do texto. Não pode ter, de jeito nenhum, ideia nova. E essa é a frase mais importante de toda a aula. Eu quero que vocês gravem na cabeça. Não pode ter ideia nova. Na conclusão, não pode ter ideia nova. Na conclusão, não pode ter ideia nova. E eu poderia até mesmo terminar a aula aqui, porque a conclusão ela é isso, gente. Não pode ter ideia nova. Retomada de ideia, síntese de ideia. E isso em todas as conclusões, viu? Tanto na do Enem, quanto na da Unesp, é a estrutura básica da dissertação. A conclusão não pode ter ideia nova. Porém, no Enem, o que ele pede? Ele pede uma proposta de intervenção. Ele pede que a gente elabore um projeto de intervenção. Essa partezinha do Enem a gente também vai trabalhar, tá? Mas a gente só tem 20 minutos nessa aula. Então, guarda aí essa parte, essa ansiedade que a gente ainda vai trabalhar. Vamos primeiro focar na estrutura geral e depois a gente vai focar na estrutura específica do Enem, que também tem todos os segredos e macetes para fazer uma boa proposta de intervenção para o Enem. Mas isso vai ficar para um outro tema. Agora a gente vai analisar uma redação. E eu quero que vocês, né, vão ali criando na cabeça de vocês, vendo a tese, vendo a argumentação como está sendo feita, para no final ver se isso vai ser
sintetizado, resumido, retomado na conclusão e para vocês verem se tá certo ou não a conclusão, com base nisso que eu já falei para vocês. Então vamos lá ler. Observando o cenário, o tema é violência urbana no Brasil, tá? Então vamos lá. Observando o cenário atual sobre violência urbana, nota-se que esse fato tem se tornado comum na vida dos moradores dos grandes centros urbanos. Diariamente são noticiados nos telejornais latrocínios, sequestros ou até mesmo crimes contra o patrimônio. A principal causa desses crimes é a desigualdade social vivida por grande parte das populações carentes e a forma como o governo lida com essa situação. Então, para lá rapidinho. Tese aí tá sublinhada, vocês sabem que o primeiro argumento eu sempre coloco em azul, o último eu sempre coloco nesse rosa. Então, qual que é a tese? Que os crimes, né, dessa violência urbana estão relacionados com desigualdade social e com a forma que o governo está lidando com essa situação. Bora ver a argumentação, como é trabalhado. Um dos principais motivos para o aumento da violência veio no fim do século XX com o fluxo migratório, quando os trabalhadores rurais saíram à procura de melhores oportunidades financeiras, gerando uma superlotação nas grandes cidades que não conseguiram manter uma boa qualidade de vida para todos, aumentando então a violência e a falta de infraestrutura em grande parte das cidades, aumentando assim a desigualdade social. Tal processo, denominado êxodo rural, fez com que um enorme contingente da população carecesse de infraestrutura e direitos básicos, levando à marginalidade e à violência como forma de sobrevivência. Então, ok, desigualdade social explicada, relacionada com o êxodo rural, relacionada com superlotação nas cidades e falta de infraestrutura. Partiu, então, o segundo parágrafo da argumentação, relacionando com o segundo argumento da tese. Bora lá! Com esse aumento desordenado da população, começaram a ser criados nos centros periféricos, onde a qualidade de vida é precária, a educação é escassa, o saneamento não existe e a falta de emprego é absurda. O governo, no entanto, lida de maneira assistencialista e não reformista ou revolucionária, dando, por exemplo, pequenos subsídios financeiros, como Bolsa Família, sem, no entanto, promover uma reforma estrutural que de fato mude as desigualdades sociais e atenue as violências provenientes daquela. Ou seja, a forma como o governo lida, que foi apresentada ali na tese, está explicado, né? O governo ele não faz uma reforma ali de base para solucionar essa desigualdade social. Não. Ele dá pequenos subsídios para a população, medidas, né, que não atenuam, que não interferem na causa do problema, né? Bolsa Família, por exemplo, gente, apenas fazendo um adendo, vocês sabem qual que é a média de valor do Bolsa Família? É em torno de R$60. Dá um Google para vocês verem. Então, como que uma família vai sobreviver, se sustentar com qualidade de vida com R$60? É a média. E aí, às vezes, é muito criticado, né, o Bolsa Família, porque, nossa, tá dando um salário para vagabundo. Gente, não tá dando um salário para vagabundo. É um valor muito pequeno e é uma medida, assim, que busca atenuar as desigualdades, mas ela sozinha não é efetiva, porque esse valor é muito pequeno, né? Então, é isso que essa aluna tentou criticar. O fato de, muitas vezes, serem medidas muito pequenas que contribuem muito pouco, e quando, na verdade, o que a população realmente precisa é de uma educação libertária, uma educação de qualidade, acesso à saúde, acesso a lazer, acesso à cultura, acesso à segurança, meios de transporte. Então, direitos básicos, né? Direitos de base, para que ela se desenvolva, para que ela cresça. Não ali um dinheiro todo mês, que é muito pequeno, né? Que nem é um dinheiro que vai solucionar tudo isso. É um dinheiro muito pouco, muito pequeno. Mas, enfim. Salvo esses comentários, a argumentação tá ok. Então, a tese tá relacionada com a argumentação, a gente vê que casa. A gente vê ali que na introdução ela apresenta a desigualdade social, ela apresenta que o governo não está sendo muito legal, e ela explica por que ela trouxe isso na introdução, né? Ela explica por que isso está acontecendo. Então, ok, vamos ver agora. Lógico que
tem alguns outros erros de gramática, etc, que a gente não tá vendo. A gente tá vendo mais a estrutura, vamos ver agora na conclusão, como isso aparece. Então, daí na conclusão, a bichinha fala: como medida para sanar esse problema, o governo aumenta o número de policiais nas ruas. Porém, muitas vezes, eles não estão preparados para resolver isso e acabam gerando outros piores, como mortes de inocentes em troca de tiros, tornando isso um ciclo de violência. Uma forma para intervir nesse problema é ampliar e melhorar o acesso à educação, tornar acessível o sistema de saúde e aumentar as oportunidades de emprego nessas regiões. Consequentemente, haverá uma diminuição drástica nesses números de casos de violência, gerando uma maior igualdade para todos. Bacana, né? Mas, o que vocês acham? O que vocês percebem? Lembra que eu falei, gente, a conclusão não admite ideia nova. A conclusão, a estrutura dela ela é resumida nessa frase: a conclusão não admite ideia nova. A conclusão não admite ideia nova, não pode ter ideia nova. E eu vou repetir isso muitas e muitas e muitas vezes, assim como eu repeti muito sobre a tese. Porém, a gente vê que aqui em nenhum momento ela falou sobre violência policial, sobre morte de inocentes, sobre abuso de poder da polícia e tudo mais. A gente sabe que isso é uma problemática muito grande no Brasil, tá? Diariamente, a gente vê que tem morte de muitos inocentes nas favelas, nos bairros periféricos, sobretudo dos negros, que é a população alvo dos policiais. A gente sabe que a polícia é racista, a gente sabe que o país é racista, e é um problema muito sério. Porém, estruturalmente, falando da estrutura da redação, não tá ok trazer isso neste momento. Caso ela tivesse apresentado isso na tese, trabalhado isso, por exemplo, no segundo parágrafo da argumentação, ela podia ter trabalhado, porque na tese ela apresenta que o governo não tá lidando de uma maneira muito legal. Então, de que forma que o governo não tá lidando de uma maneira muito legal? Por meio dessa polícia, né? E essa polícia que é uma polícia de morte, é uma política de morte, é uma necropolítica. Necropolítica é um nome para essas políticas que causam mortes, né? Que não são a favor da vida, são a favor da morte. Então ela podia ter trabalhado que o governo não tá sendo muito legal, falando sobre essa questão policial ali no segundo parágrafo de conclusão, de argumentação, caso ela quisesse trazer essa ideia. Mas ela não fez isso. Ela traz essa ideia na conclusão, gente, e é uma ideia nova. É isso que eu quero dizer com não pode trazer ideia nova. É muito fácil o aluno cair nesse erro. Por quê? Porque a gente vê que tem tudo a ver, né? A violência urbana, ela tá relacionada com as áreas periféricas, da periferia, com as favelas. Ela tá relacionada com morte de inocentes, ela tá relacionada com um papel racista e elitista da polícia, sobretudo da polícia militar, mas estruturalmente não está correto. E aqui eu gostaria de lembrar vocês de algumas notícias. No ano passado, o comandante que assumiu lá em São Paulo, acho que da Polícia Militar, ele falou que a estratégia de intervenção nos jardins deveria ser diferente. Ó, ai, meu Deus, tá com problema. Intervenção nos jardins deve ser diferente da periferia. SP Major Polícia. Vamos ver. Ó, a abordagem nos jardins tem que ser diferente da periferia, diz novo comandante da rota. Pra lembrar de vocês, isso daqui foi no ano passado, gente. Notícia pra refrescar a cabeça de vocês, pra vocês utilizarem ali em argumentações. Ou seja, isso daqui foi uma entrevista que esse novo comandante deu, falando publicamente que a abordagem tem que ser diferente nos jardins, nos bairros ricos e da periferia. Por que tem que ser diferente? Né?
E a gente sabe que tem muitos inocentes, a gente já falou um pouquinho sobre violência policial, já falou sobre morte de crianças em favelas e etc. E a gente sabe que toda semana tem um bafão, um BO, um horror relacionado a isso. E isso está relacionado sim com violência urbana. Porém, na conclusão não se admite ideias novas, tá, pessoal? Então, ficou claro nesse exemplo. Essa parte, ela não deveria vir aqui, ela não deveria estar na conclusão. Então, ela deveria ser apagada da conclusão. E aí, aqui no Docs eu trago, né? Uma conclusão melhor seria resumir, sintetizar objetivamente as ideias apresentadas. Vou ler aqui, nessa parte que tá com azul, com rosa, uma conclusão mais adequada de que maneira ela seria, tá? Uma conclusão geral, para todos os tipos de redação, estrutura básica. Ela ficaria mais ou menos assim. Assim, é evidente que o problema da violência urbana está diretamente relacionado com a desigualdade social, falta de investimento social e a não garantia de direitos básicos como educação, saúde e segurança. É necessário que o Estado lide com isso de forma a superar a causa dessa problemática e não de maneira meramente paliativa, como tem ocorrido recentemente. Dessa forma, o problema poderá ser, de fato, resolvido e não apenas atenuado. Então, gente, você vê que aqui é um parágrafo conclusivo, de uma maneira adequada, e eu sublinhei para mostrar que não tem ideia nova. Eu sublinhei, então, em azul, que é a primeira parte da argumentação, e em rosa, que é a segunda parte. A gente vê que traz aqui a retomada da ideia da desigualdade social, e isso ainda é conectado com a ideia da ausência da eficácia governamental, né? Então fala que não tem investimento social, não tem a garantia de direitos básicos, e que isso está relacionado com desigualdade social e que isso está relacionado com violência urbana. E que essa problemática tem que ser trabalhada ali na causa, né? A causa tem que ser solucionada. E não apenas de uma maneira paliativa. O que é, né? Essa palavra é bem bacana vocês trazerem na redação, como meio de críticas e tudo mais, quando vocês forem analisar alguma coisa, que quando um problema ele é lidado de maneira paliativa, é que ele não está sendo de fato resolvido ali na causa. Está sendo apenas, tá tapando o sol com a peneira, né? Ou seja, quando a gente tapa o sol com a peneira, não tá tapando o sol, tá passando sol ainda. E quando é resolvido as coisas de uma maneira paliativa, não tem essa eficácia de lidar com a causa. É apenas uma muleta. É trabalhado ali de uma maneira muito simplista, superficial, sem de fato resolver a base daquele problema. Então, é igual quando a pessoa quebra, vamos supor, quebrou a perna, quebrou o joelho. Se a causa desse problema do joelho, né, o que é o osso, vamos supor, o osso fraturado, se isso não for tratado, for dado apenas uma muleta ali pra pessoa, ela vai ficar o resto da vida andando de muleta. Vai ser paliativa, ela vai conseguir andar com aquela muleta, mas vai resolver de fato o problema daquela pessoa? Não, o osso não vai ser reparado. Então a gente vê muito isso também, né, na sociedade brasileira. Muitas coisas sendo resolvidas de uma maneira paliativa, por meio de muletas. Não apenas no governo, né? A gente, o ser humano, a gente às vezes faz muito isso. Então tenta também refletir na sua vida. Quão paliativo você tem sido? Você tem alcançado as causas do seu problema? Momento autoajuda ali, autorreflexão. Você tem alcançado as raízes do seu problema? Ou só colocado muletas nos problemas de vocês? Então é isso, ó. Aqui foi resumido todas as ideias, elas foram interconectadas. Não tem ideia nova, tem apenas a retomada, a síntese de tudo e uma síntese também, né, articulada. Desigualdade social articulada com tudo isso para casar, uma retomada da tese, sem trazer nada novo, porque tudo isso já foi explicado anteriormente. Conseguiram entender? Caso não tenham conseguido entender, me chama ali na monitoria, me chama no Face, no WhatsApp e tudo mais. Agora vamos ver quanto tempo mais a gente tem.
Ai, já foi 20 minutos. Tá, eu até tinha coisa a mais pra falar, né? Nossa, acho que a minha cara nem tá aparecendo direito pra vocês. Parece que tá com sombra, agora que eu vi. Mas, gente, em outra aula a gente finaliza um pouco mais sobre essa conclusão. A única coisa que eu quero falar agora é: nem todas as provas pedem proposta de intervenção. A Unesp, geralmente, ela deixa livre pro candidato, se ele quer ou não dar uma solução. Mas repara que eu falei geralmente. O que eu falo sempre pra vocês? Antes de começar a escrever a redação de maneira desinvestada, lê as instruções, lê as regras daquela prova. Lá vai estar escrito se precisa de título, se precisa de proposta de intervenção, quantas linhas, os motivos que vai zerar, quantas linhas mínimas, quantas linhas máximas. Isso é importante, porque são as regras. Se você não segue as regras, você pode ser desclassificado. No Enem, gente, geralmente eles sempre mandam um manual do candidato. Isso daqui é uma aula que eu fiz sobre o manual do candidato da redação do Enem no ano passado. Tem todas as regras e todas as competências, é um documento enorme. E aí eu sempre trabalho com vocês antes do Enem, explicando as competências e tudo mais, que isso daqui é bom, é material bom. E aí, são 5 competências no Enem, cada uma de uma área, e a competência 5, ela é de elaborar uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. Então, por que são 5 competências? Porque a prova do Enem vale 1.000, cada competência vale 200 pontos, e é o que vocês precisam apresentar naquela prova. E ali tem uma grade de pontuação explicando. Vai alcançar 200 pontos o estudante nessa competência, o estudante que fizer isso e aquilo. E aí eu trabalho isso com vocês. E a última competência do Enem é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, né? E aí tem a maneira correta de fazer isso. Vamos ler como ficaria uma proposta de intervenção do Enem de acordo com o que essa aluna trouxe e corrigindo aquele erro dela, porque eu acabei fazendo uma proposta de intervenção genérica, sem ser para o Enem, mas essa aluna escreveu para o Enem. E a proposta de intervenção dela tá aqui em verde, e eu vou ler corrigindo aquele erro que ela teve de trazer uma ideia nova. Então vamos lá. Assim, é evidente que o problema de violência urbana está diretamente relacionado com a desigualdade social, falta de investimento social e a não garantia de direitos básicos como educação, saúde e segurança. É necessário que o Estado lide com isso de forma a superar a causa dessa problemática e não de maneira meramente paliativa, como tem sido feito recentemente. Uma forma de intervir nesse problema é ampliar e melhorar o acesso à educação, tornar acessível o sistema de saúde e aumentar as oportunidades de emprego nessas regiões. Dessa forma, o problema poderá ser de fato resolvido, não apenas atenuado. Então, corrigi o problema de que ela tinha trazido uma ideia nova e juntei ali com a proposta de intervenção dela, que está aqui em verde. Porém, eu quero perguntar para vocês: vocês acham que essa proposta de intervenção está correta? Vocês acham que essa proposta de intervenção é uma boa proposta de intervenção para o Enem? Isso que tá aqui em verde? Reflitam e fica aí pra gente discutir numa próxima aula, na mentoria. Reflitam se essa proposta de intervenção está correta ou não. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. E é isso, a gente se vê mais tarde. Um beijão, qualquer dúvida me chama.